Resultados da rodada ajudam e o Vasco vai terminar a 27ª rodada fora da zona de rebaixamento. Vamos falar sobre isso, vamos falar da situação de Maicon. Olha, parece que a questão do Maicon foi simples. Marlon e Rossi preocupam. Vamos falar também sobre o julgamento do Vasco. O Vasco foi julgado pelos objetos jogados em campo e a gente vai saber aí o que o Vasco levou como punição. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Tem Paulinho voltando também, hein? Sobe a vinheta, meus amigos! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco você encontra aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, o vídeo foi ao ar mais tarde hoje porque estava tendo decisões no Campeonato Brasileiro, né? A gente precisava acompanhar para saber a posição que o Vasco ia ficar após esses jogos. Flamengo, que é o próximo adversário do Vasco, ganhou o Cruzeiro. O Cruzeiro agora entra na briga de vez ali para a zona de rebaixamento. Um ponto do Vasco e um ponto também da zona de rebaixamento. Por quê? O Santos enfrentou o RB Bragantino e deu bom pro Braga. Quero saber se Soteldo subiu na bola hoje. Alguém sabe aí se o Soteldo pisou na bola hoje, subiu, fez gracinha? Será que ele fez isso hoje lá na Vila Belmiro? Eu queria tanto saber, né? Porque a noite foi de Eduardo Sacha, fez 2 gols, Eric Ramírez fez o dele, 3-1 em cima do Santos. O Santos está na zona de rebaixamento, volta a assumir o seu lugar lá no 17º, e o Vasco fica fora da zona de rebaixamento, graças a esse resultado positivo do Red Bull Bragantino, que junto com o Vasco e Fortaleza tem as 3 melhores campanhas, né? Vasco, Red Bull Bragantino e Fortaleza, as 3 melhores campanhas do retorno do Brasileirão. Então, graças aí a um bom trabalho do Caixinha, e o Vasco vai dormir aí essa 27ª rodada fora da zona de rebaixamento, graças a Deus. Segunda vez que o Vasco consegue, aí segunda rodada que o Vasco consegue ficar fora da zona de rebaixamento. Rodada passada quase deu, né? Mas nessa rodada deu tudo certo e o Vasco está fora da zona de rebaixamento. Falando sobre situação de jogadores que sentiram, o Maicon, a gente confirmou hoje, e o GE também trouxe isso agora há pouco, que Maicon teve uma cãibra, né? A forma que ele caiu preocupou, né? Mas, segundo o GE, foi uma cãibra e por isso o jogador não deve preocupar o Vasco a priori para enfrentar a equipe do Flamengo no próximo domingo. Apesar que Medel tá de volta, né? Medel que inclusive foi jogado hoje, quem assistiu o primeiro vídeo do dia, viu que a gente trouxe essa informação. O Vasco deve ter aí Maicon para o jogo contra a equipe do Flamengo. A situação que preocupa é de Marlon Gomes e Rossi. Ambos saíram sentindo dores, inclusive um entrou no lugar do outro, né? O Marlon Gomes dá lugar ao Rossi por contratura muscular. A questão do Marlon Gomes, segundo o Ramon Dias. E qual a situação nesse momento? O Rossi, ele inclusive postou nas suas redes sociais, praticamente fora da partida contra a equipe do Flamengo. O Marlon Gomes também preocupa por causa da questão da contratura e será reavaliado. Será reavaliado, mas não há um otimismo para que o jogador esteja em campo contra a equipe do Flamengo. A questão, então, é Rossi provavelmente fora e o Marlon Gomes terá esse tempo aí para se recuperar, para jogar contra a equipe do Flamengo. Em contrapartida, Medel e Paulinho estarão em campo. Paulinho volta de lesão, né? Paulinho volta de suspensão e o Medel volta após estar aí na data FIFA pela equipe do Chile. E como dissemos aqui há um tempo atrás, o Vasco teria 2 julgamentos hoje, né? E o que foi que aconteceu nesses julgamentos?
O julgamento do Medel, a gente já trouxe a informação aqui para vocês. Acabou havendo aí uma. O Medel foi absolvido e o Vasco foi julgado por alguns objetos que foram jogados em campo contra a equipe do América Mineiro. Porém, o Vasco não deve perder de manda de campo e somente deve ter que pagar aí R$ 10.000 de multa. Foi a sentença do Vasco no STJD por causa da situação envolvendo aí os objetos que foram jogados dentro do estádio, né, do Independência naquele jogo. Naquela ocasião tinha mais torcedores do Vasco no Independência e essa situação aí do STJD teve esse julgamento e o Vasco saiu aí, querendo ou não, no lucro, né? 10 mil pro Vasco hoje não é nada. Então o Vasco poderia ter saído com uma situação pior. Agora, o Vasco voltou aos treinamentos. Lembrando que tem Vasco e Flamengo. Rafael Claus apita esse jogo, como vocês já souberam aqui, a gente já trouxe essa informação. Rafael Claus é o cara do apito contra a equipe do Flamengo. É um jogo importante. Um jogo em que o Vasco precisa sim sair com a vitória. O próprio Ramon Dias já deixou claro que é contra uma grande equipe, contra um grande técnico. Eu pude assistir uma parte desse jogo e vi que o Flamengo é muito organizado e tal, mas que deixou alguns espaços ali pelo lado direito e tudo mais. Mas é um time que aparentemente melhorou a questão de estar bem treinado, estar bem orientado pelo Tite, que é um grande treinador, para mim é um dos top 3 do futebol brasileiro. E nesse momento o Vasco vai ter que estudar, provavelmente Ramon Dias e Emiliano Dias e o Damian deve ter assistido esse jogo do Flamengo, deve ter mapeado aquilo que eles acharam de interessante. É um jogo importante para o Gigante da Colina. É um jogo em que o Vasco vai jogar mais um clássico. É o segundo clássico do Ramon Dias. Ramon Dias tem um clássico, uma vitória contra a equipe do Fluminense. Então, podemos ter aí um jogo bem disputado, um jogo de muita qualidade, um jogo estudado. E o Vasco com a raça de sempre, né? Ramon Dias sempre coloca isso. Em derby, em clássico, o Vasco tem que se impor e tem que buscar os seus resultados aí. E com fé em Deus a gente vai conseguir aí sair com a vitória e poder se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. É o que eu sempre falo. Hoje a galera no grupo já estava falando, Sul-Americana, isso e aquilo. Tem que ter calma, cara. A gente tem que primeiro sair da zona da confusão, se afastar do Z4. Hoje a diferença que a gente tem pro Z4 é de gols. O Santos tomou mais gols que a gente. Então essa é a diferença. A gente está empatado em pontos com o Santos. Empatado em vitórias, empatado em derrotas, empatado em empates. Mas a questão de gols, o Santos tomou mais gols que o Vasco. Mas, nesse momento, é pés no chão, entender que a nossa briga é se distanciar do Z4, é não estar mais no Z4, a gente não está nessa rodada. Próxima rodada a gente tem que se manter saindo dessa situação e buscando o mais rápido possível sair com um resultado positivo e ter a tranquilidade para trabalhar esses restantes de jogos aí. São 11 finais e a gente precisa aí, no mínimo, ganhar 5 jogos aí para poder ficar de boa. Então é isso. Tamo junto, Deus abençoe a todos, saudações vascaínas, até a próxima e valeu!